Glória a Deus, glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, glória ao Espírito Santo. Deus amado, Deus querido Pai, diante da tua presença e diante do teu altar, eu venho pedir por este meu irmão, por esta minha irmã, que o Senhor possa estar abençoando a eles, guardando e livrando eles de todo mal. Esteja com eles neste dia, em nome de Jesus. Irmãos amados, irmãos queridos, a palavra hoje do Senhor está em Marcos 6, versículo 2 e versículo 3, e diz assim: E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: De onde vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi lhe dada? E como fazem tais maravilhas através das tuas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão conosco aqui suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Irmãos, eu lendo esta passagem e sabendo também, falando sobre o carpinteiro, eu me perguntei e perguntei para Deus também, por que Jesus era carpinteiro? Por que Jesus não era ferreiro? Por que Jesus não era cobrador de impostos? Por que ele era carpinteiro? Irmãos, Deus me deu uma revelação maravilhosa para mim, e é esta a graça de Deus. Se você pedir, Ele te dá revelações que Ele nunca deu para nenhuma pessoa. E Ele a fez assim comigo, e eu quero compartilhar essa revelação para vocês. Quero convidar vocês a embarcar nesta viagem que eu vou fazer. E a pergunta é: por que Jesus era carpinteiro? Irmãos, o carpinteiro, naquele tempo, quando ele ia atrás de uma madeira para trabalhar, o carpinteiro ia até a floresta, ia até o mato, buscar uma madeira para trabalhar. E a árvore que o carpinteiro buscava não era uma árvore verde, frondosa, normalmente. O carpinteiro chegava e olhava entre as árvores. E no meio daquelas árvores havia uma árvore morta, uma árvore seca. E o carpinteiro, para todas as outras árvores, todas estavam frondosas, mas aquela árvore no meio delas estava seca. Aquela árvore, irmãos e irmãs, recebia o mesmo alimento que as outras árvores. Estava no mesmo lugar, nas mesmas raízes, mas ela estava seca, ela estava morta. Mas para o carpinteiro, quando ele coloca a mão naquela árvore seca, ele sabe que aquela árvore pode ser um móvel para ele. Então o carpinteiro chega e o carpinteiro começa a bater o seu machado na raiz daquela árvore. E aquela árvore cai. E na queda daquela árvore, as outras árvores ficam olhando e falando: meu Deus, ela caiu. Ela está morta. Ainda bem que tiraram essa árvore morta de perto de nós. E o carpinteiro, com seu machado, começa a cortar os galhos daquela árvore morta. E ele abraça aquela árvore e fala: vou te levar para a minha oficina. E ele carrega aquela árvore sem os galhos secos. Que os galhos secos mostram que aquela árvore é morta. E ele leva aquela árvore para a oficina dele. E o carpinteiro começa a passar o machado naquela casca. E de repente ele começa a passar o formão. E a cada formão vai lascando o galho da árvore, vai lascando a lasca, vai tirando a lasca. O carpinteiro vai trabalhando e vai tirando a lasca da árvore morta. E vai se mostrando uma madeira muito bonita. O carpinteiro sabe o que tinha dentro daquela árvore morta. O carpinteiro sabe o que tinha dentro daquela árvore morta. E assim, depois que ele começa a limpar, ele fala: eu vou fazer um móvel desta árvore. Vou fazer um utensílio para mim. Esta árvore vai ser uma ferramenta para mim. E ele começa a talhar aquela árvore. E enquanto o carpinteiro vai talhando, a árvore diz para si mesmo: olha aí, eu sempre sonhei
em ser uma cadeira de rei. Eu sempre sonhei em ser uma cadeira de rei. E o carpinteiro talha, e depois que ele termina de talhar, ele põe aquele utensílio num espelho, para ela se ver. E aí a árvore morta se vê e fala, ué, eu não queria ser um coxo. Ele faz um coxo para os animais beber, comer. E a árvore olha com desprezo e fala, não, carpinteiro, eu não queria ser um coxo. Eu queria ser uma cadeira de rei. E aquela árvore, aquele coxo agora, é vendido para um homem, para um fazendeiro. E todo dia aqueles animais vêm comer no coxo, se lamber no coxo. E todo dia aquela árvore fica reclamando. Eu não queria ser um coxo, eu queria ser uma cadeira de rei. A árvore seca fala, eu não queria ser um coxo. Repita isso, irmão, irmã, pela fé. Eu não queria ser um coxo, eu queria ser uma cadeira de rei. Ela fala, o carpinteiro errou. Eu não queria ser um coxo, eu queria ser uma cadeira de rei. Repete isso. Eu não queria ser um coxo, eu queria ser uma cadeira de rei. E aí aquele coxo estava lá triste, e aí uma bela noite, irmão, irmã, aparece um casal. A moça está grávida, prestes a dar luz, e aquele casal no desespero não tinha o que fazer, e ela teve luz a um menino, ela teve luz ao Salvador do mundo. Faz assim, coxo, pela fé faz assim. Você, coxo, foi o primeiro a sustentar o Salvador do mundo na primeira noite em que ele estava aqui. Na primeira noite em que ele estava, Maria deu à luz a um filho, e você, coxo, foi o primeiro a sustentar o Salvador do mundo na primeira noite que ele esteve aqui nesta terra. Anos depois, o carpinteiro voltou à floresta, tempos depois, e o carpinteiro viu umas árvores e derrubou elas, todas secas, todas mortas, mas o carpinteiro botou a mão e falou, eu sei o que eu posso fazer com essas árvores mortas. E levou umas 6 árvores para a oficina dele e começou a trabalhar. E as árvores começaram a falar uma para a outra, agora sim, eu vou ser uma cadeira de rei. E o carpinteiro foi trabalhando e terminou o trabalho dele e colocou aquele trabalho em frente ao espelho. E as árvores olharam e falaram, um barco? Eu não queria ser um barco. Eu queria ser uma cadeira de rei. Repete, irmão, irmã, pela fé. Eu não queria ser um barco. Eu queria ser uma cadeira de rei. E aquele barco foi vendido a um pescador muito bruto, mas era seco. E levava aquele barco para lá e para cá e pescava peixe. E o barco todo dia cheio de peixe, cheirando, fedendo a peixe. E aquelas árvores que eram um barco agora continuaram falando, o carpinteiro errou. Eu não queria ser um barco, eu queria ser uma cadeira de rei. E aí um belo dia, aquele pescador não havia pescado nada. E também estava triste em cima daquele barco. E eis que na beira da praia veio andando o Salvador do mundo, já homem. E ele veio andando. E o pescador olhando aquele homem andando na beira da praia e de repente ele gritou, ei Pedro, me empresta o teu barco. Faz assim, barco. Pela fé faz assim. Barco, você foi o primeiro a sustentar o Salvador do mundo para pregar para uma multidão. Você foi o primeiro púlpito que o Salvador do mundo apoiou o pé para pregar para uma grande multidão. Tempos depois, muitos tempos depois, o carpinteiro voltou aí para o meio do mato e buscou com alegria mais uma árvore. E ela disse também, agora sim, o carpinteiro vai acertar, eu vou ser uma cadeira de rei.
E o carpinteiro trabalhou, pregou. E quando terminou, colocou aquela obra em frente a um espelho. E as árvores secas falaram: ah, o carpinteiro errou. Eu não queria ser uma mesa, ele fez uma mesa. Eu queria ser uma cadeira de rei. Eu não queria ser uma mesa, eu queria ser uma cadeira de rei. O carpinteiro errou, errou feio. Eu não queria ser uma mesa, eu queria ser uma cadeira de rei. Tempos depois, o carpinteiro vendeu aquela mesa para um homem pobre. E o homem usou a mesa há muito tempo, no alojamento de baixo. Com o tempo ele botou em cima, numa sala em cima da casa. E deixou a mesa lá, estava toda empoeirada. E a mesa reclamando: já estou empoeirada, já estou velha, já estou cansada, já fui usada. Muito tempo neste mundo, o carpinteiro errou. Eu não queria ser uma mesa, eu queria ser uma cadeira de rei. Repete pela fé, irmão, irmã. Eu não queria ser uma mesa, eu queria ser uma cadeira de rei. E um belo dia, chega o Salvador do mundo, com 12 amigos, e fala para aquele homem: eu preciso daquele quarto. E o homem limpou o quarto, limpou. E limpou também a mesa, tirou o pó da mesa. Irmão, irmã, Jesus tirando o pó da mesa, aquele homem tirando o pó da mesa para o Salvador do mundo, que era Jesus Cristo. E em cima daquela mesa ele fez a primeira partida do pão. Faz assim, ó mesa, faz assim pela fé. Você, mesa, foi o primeiro lugar que foi feito partir do pão. E a partir daquele dia, todas as mesas do mundo foram abençoadas. Em cima da sua mesa vai as contas. Em cima da sua mesa vai o pão. Em cima da sua mesa vai a janta. Antes você chega do mercado. Antes de colocar no teu celeiro as tuas coisas, você põe em cima da mesa. Você foi abençoado, árvore. E aí, passado algum tempo, o carpinteiro estava triste, já não fazia mais móveis, já não fazia mais utensílios, já não fazia mais barco, era contratado por Roma. E por onde o carpinteiro andava, triste, chateado, as pessoas apontavam para ele e falavam: morte, morte, morte. Quando o carpinteiro estava trabalhando, elas já gritavam na rua: ele está trabalhando para a morte, ele está trabalhando para a morte. E o carpinteiro não aguentava mais. E um dia ele orou a Deus, ajoelhou e falou: Deus, eu não quero mais ser chamado de Senhor da morte. Eu não quero ser mais chamado de um homem que faz a morte. E Deus naquela noite disse: hoje vai ser seu último trabalho de morte. E o seu trabalho vai ser reconhecido como vida. E ele falou: não é possível, Deus. Deus, não pode o meu trabalho de morte ser reconhecido como vida. Mas Deus falou aquilo para ele e ele creu. E ele foi até o meio do mato. Chegando lá no mato, ele falou: esse é meu último trabalho. Esse é meu último trabalho de morte. Deus disse que a partir de amanhã será chamado trabalho de vida e eu quero ver como vai ser. E chegando no mato, ele viu duas árvores, uma maior e outra menor. E a maior e a menor entrelaçavam os galhos como marido e mulher, juntas, secas, secas. As duas árvores, marido e mulher secas. E o carpinteiro entendeu e falou: este é meu último trabalho. Esse é meu último trabalho de morte. Aquelas duas árvores vai dar. Do marido, ele fez uma viga. E da mulher, ele trançou outra viga, irmão, irmã. E ele entregou para Roma e disse: este é meu último trabalho. Porque Deus disse que esse símbolo da morte, a partir de amanhã, será da vida. E as árvores falaram: agora sim, o carpinteiro errou.
Porque nós pensávamos que ia ser cadeira de rei. E ele transformou nós em um símbolo da morte. O símbolo da morte. E elas estavam reclamando. O carpinteiro errou. O carpinteiro erra. O carpinteiro sempre erra. De repente elas olharam. E eis que veio um homem. Todo ferido. Todo machucado. Não parece o Salvador do mundo. Ele está ferido. Ele está machucado. Sangrando. Com a coroa de espinho na cabeça. Não é o Salvador do mundo. Não pode ser. Desfigurado. Todo machucado. Não me parece o Salvador do mundo. E aquele homem abraçou o símbolo da morte. As duas árvores mortas, o marido e a esposa. E ele abraçou. Faz assim, árvore. Faz assim, árvore morta. Você foi o primeiro que foi lavado com o sangue de Jesus Cristo. O sangue do Salvador do mundo te lavou. E com este sangue, árvore morta, ele está te lavando hoje. Pelo sangue, tu é transformado em símbolo da morte, para símbolo da vida, árvore morta. E ele estava carregando você. Carregando com o sangue. E ele caiu. Caiu cansado. E os romanos apontou para o carpinteiro e disse: Ei, Simão, ajude este homem a carregar. E o carpinteiro catou na árvore, olhando para ele. Eis, irmão, que eu faço nova todas as coisas. Por esta palavra, você está entendendo que o carpinteiro não está errando na tua vida. Ele te fez forte. Ele te fez um coxo, ele te fez um barco para sustentar a palavra dele. Feliz é aquele a quem Deus revela a palavra. O símbolo da morte hoje é o símbolo da vida. Você que era árvore morta, hoje é a árvore da vida. Recebe esta palavra, irmão, irmã. Recebe o símbolo da vida na tua vida. O carpinteiro não erra na tua vida. Jesus é carpinteiro. Ele transforma você em um móvel novo, em uma árvore nova. E por esta palavra eu quero orar pela tua vida. Deus amado, Deus querido, a tua palavra diz sangue, suor e lágrimas. Receba, Pai, essas lágrimas como sacrifício suave às tuas narinas. Deus abençoa este irmão, abençoa esta irmã que está recebendo esta palavra. É por isso que Jesus é o carpinteiro, porque ele transforma a árvore morta em vida. Ele está transformando a tua vida, irmão, irmã, nesta palavra no dia de hoje. Receba esta palavra na tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela transformação da árvore na minha vida. Pela transformação desta palavra na minha vida, Pai. Obrigado, Senhor, por transformar e receber e dar dons a esses pequeninos. Esconder dos altivos a revelação da tua palavra e dar a esses pequeninos. Se gostou desta palavra, amém. Se gostou desta palavra, compartilha. Tem muita árvore que precisa saber por que ela foi transformada em coxo, em barco, em mesa, em cruz. Aquele que recebe a palavra, toma a sua cruz e siga-me. Segue ao Senhor. O carpinteiro não erra. O carpinteiro vai cuidar da tua vida no dia de hoje. Recebe esta palavra. Se gostou, compartilha, dê um like. Seja abençoado, irmão, irmã. Deus está com você. Em nome de Jesus. Amém.